O portão rangeu, e Cecília sentiu o sangue gelar nas veias. Ali, descendo de um carro importado reluzente, estavam as duas últimas pessoas que ela esperava ver. Ricardo, seu ex-marido, e ao lado dele, Bruna, a mulher pela qual ele havia destruído 15 anos de casamento. Eles caminhavam em direção à casa humilde que ela havia transformado em lar com tanto esforço. O sorriso arrogante no rosto de Ricardo dizia tudo. Ele não viera em paz. Cecília apertou os punhos, sentindo o coração acelerar. Ela havia fugido para aquele lugar remoto, justamente para escapar deles, para reconstruir sua vida longe da dor e da traição. Mas agora, ali estavam eles, invadindo seu refúgio, trazendo consigo todo o veneno do passado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem pra gente nos comentários de qual cidade e país vocês estão nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. O apito estridente do trem cortou o ar pesado da tarde, anunciando a chegada à pequena estação de Vila das Acácias. Cecília observou pela janela embaçada as primeiras casas que surgiam entre os morros verdejantes, tão diferentes dos prédios cinzentos da capital que deixara para trás. Ao seu lado, Rafael, de apenas 9 anos, tinha o rosto colado no vidro, os olhos arregalados diante daquela paisagem desconhecida. Mãe, é aqui mesmo que vamos morar? A voz dele tremia entre a curiosidade e o medo. Cecília engoliu o nó na garganta e forçou um sorriso. Sim, meu amor. Este é nosso novo começo. Ana, de 7 anos, permanecia encolhida no banco da frente, abraçada à sua única boneca, sobrevivente da mudança apressada. A menina não pronunciava uma palavra há 2 meses, desde o dia em que testemunhara a discussão final entre os pais, quando Ricardo anunciara que partiria com Bruna e nunca mais voltaria. Os médicos chamavam de mutismo seletivo causado por trauma emocional. Cecília chamava de mais uma ferida que precisava curar, junto com as suas próprias. A estação era pequena e praticamente deserta naquela tarde de quinta-feira. Uma placa desbotada anunciava Vila das Acácias, 1.200 habitantes, em letras que o tempo já começava a apagar. O ar ali era diferente, denso e perfumado com cheiro de terra molhada e eucalipto. Cecília respirou fundo, tentando encher os pulmões com aquela promessa de vida nova, mas o peso da incerteza ainda apertava seu peito. Vamos lá, guerreiros. Ela pegou as 2 malas maiores enquanto Rafael carregava a mochila cheia de livros e Ana segurava sua bolsinha cor-de-rosa. A casa da vovó Marta fica a uns 2 quilômetros daqui. Vamos caminhar devagar, sem pressa. A estrada que levava à vila era de terra batida, cheia de pedras e buracos que a chuva recente havia tornado pequenas poças lamacentas. Rafael reclamou apenas uma vez, quando sua mala ficou presa em uma pedra maior. Mãe, por que tivemos que vir para cá? Lá na cidade tinha tudo. Meus amigos, minha escola, meu videogame. Cecília parou e se agachou na frente dele, segurando seu rosto com ambas as mãos. Porque às vezes precisamos deixar para trás o que nos machuca para encontrar o que nos cura, meu filho. Eu sei que é difícil, mas confie em mim. Quando finalmente avistaram a casa no alto do morro, Cecília sentiu o coração apertar. A propriedade que sua avó Marta havia deixado de herança estava em estado de abandono visível. O portão de madeira pendia torto nas dobradiças enferrujadas. O jardim havia se transformado em um matagal selvagem. E a casa em si, embora grande e sólida, tinha a pintura descascada e algumas janelas quebradas. É aqui? A voz de Rafael soou incrédula. Parece casa mal assombrada. Era a casa da sua bisavó. Cecília respondeu mais para si mesma do que para ele. E antes disso, da tataravó dela. 5 gerações da nossa família viveram aqui. Essas paredes viram muita história. Ela tirou do bolso a chave enferrujada que o advogado lhe entregara junto com os documentos da herança. Com mãos trêmulas, abriu a porta principal. O cheiro de mofo e madeira velha as recebeu como um abraço fantasmagórico do passado. O interior da casa revelou móveis cobertos por lençóis empoeirados, pilhas de jornais amarelados e caixas empilhadas nos cantos. Mas mesmo sob toda aquela camada de abandono,
Cecília conseguia enxergar a beleza escondida. Os pisos de tábua corrida ainda eram sólidos. As janelas altas permitiam entrada generosa de luz, e a lareira de pedra na sala principal prometia aconchego para as noites frias que viriam. Primeira missão, Cecília anunciou com determinação forçada. Encontrar o poço e descobrir se ainda tem água. Segunda missão, acender o fogão a lenha e preparar alguma coisa para comermos. Terceira missão, limpar pelo menos um quarto para dormirmos esta noite. Rafael suspirou dramaticamente, mas já estava arregaçando as mangas. Ana, silenciosa como sempre, apenas segurou a mão da mãe com mais força. As primeiras horas naquela casa foram uma mistura caótica de pequenas vitórias e frustrações enormes. O poço tinha água, mas a bomba manual estava emperrada e precisaram de meia hora de esforço para fazê-la funcionar. O fogão a lenha se recusava a acender até que Cecília finalmente conseguiu entender o mecanismo da chaminé. Quando finalmente as primeiras chamas crepitaram e o calor começou a se espalhar pela cozinha, os três se entreolharam com os rostos sujos de fuligem e, pela primeira vez em semanas, sorriram de verdade. À noite, deitada em um colchonete improvisado no chão da sala, com os dois filhos adormecidos ao seu lado, Cecília permitiu-se chorar em silêncio. Lágrimas de exaustão, de medo, de saudade de uma vida que não existia mais. Mas também lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo e que custava a reconhecer. Esperança. Ali, naquela casa velha e esquecida, longe de tudo e de todos, ela tinha a chance de recomeçar. De ser apenas Cecília novamente. Não a esposa traída, não a mulher abandonada, mas simplesmente ela mesma. O despertar em Vila das Acácias aconteceu ao som dos galos cantando e do vento suave balançando as árvores do quintal. Cecília abriu os olhos, sentindo cada músculo do corpo doer, lembrança vívida do trabalho árduo do dia anterior. Rafael já estava acordado, explorando os cômodos da casa com a curiosidade natural de uma criança. "Mãe, tem um sótão aqui em cima." Sua voz ecoou do andar superior. "Posso subir?" Cecília se levantou com esforço, verificando que Ana ainda dormia tranquilamente. "Pode, mas tome muito cuidado com o chão. Madeira velha pode estar podre." Ela mesma subiu atrás dele, curiosa para ver o que havia sido guardado ali por gerações. O sótão era um verdadeiro depósito de memórias, com baús antigos, móveis quebrados, quadros empoeirados e pilhas de objetos que contavam décadas de vida familiar. Rafael estava agachado próximo a uma viga de madeira, vasculhando algo com as mãos. "Olha só o que eu encontrei." Ele ergueu uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos. Estava trancada com um cadeado antigo que se desfez ao primeiro toque. Dentro, envoltos em tecido amarelado pelo tempo, havia um diário de couro gasto e vários maços de cartas amarradas com fita desbotada. Marta Helena dos Santos, 1952. Estava gravado na capa do diário. Cecília sentou-se no chão empoeirado, o coração acelerado. Aquele era o diário de sua avó escrito quando ela tinha apenas 20 anos. Com cuidado reverente, abriu a primeira página. A caligrafia delicada revelava uma história de força e determinação que Cecília desconhecia. Marta havia ficado viúva muito jovem, com 3 filhos pequenos para criar, naquela mesma casa. "Hoje enterramos João. O coração está partido, mas as crianças precisam de mim. Não posso me entregar à dor." As páginas seguintes narravam como Marta havia transformado a propriedade em uma pequena fazenda produtiva, criando galinhas, plantando hortaliças e até fabricando doces para vender na vila. Mas o que mais impressionou Cecília foi descobrir que sua avó havia aberto as portas da casa para crianças necessitadas da região. "Hoje, recebi mais 5 crianças cujos pais estão trabalhando na colheita. Elas ficam aqui durante o dia, aprendem a ler e escrever, ajudam na horta e sempre vão embora com a barriga cheia. Esta casa precisa ter vida e alegria." Rafael lia por cima do ombro da mãe, completamente absorto naquela história. A vovó Marta era incrível, não era? Cecília assentiu, emocionada demais para falar. Ela havia conhecido a avó apenas quando já era idosa e doente,
nunca imaginando a mulher forte e generosa que construíra aquele legado. Uma ideia começou a germinar em sua mente, ainda vaga, mas persistente. Passaram a manhã explorando o resto do sótão, encontrando fotografias antigas, ferramentas de jardinagem enferrujadas e até alguns brinquedos de madeira feitos à mão. Ana subiu no meio da exploração e, pela primeira vez em semanas, demonstrou interesse genuíno em algo, segurando uma boneca de pano antiga com delicadeza. Cecília observou a filha acariciar o brinquedo e sentiu uma pontada de esperança. Talvez aquele lugar realmente pudesse curar as feridas que todos carregavam. À tarde, enquanto organizavam os achados, uma batida na porta o surpreendeu. Cecília atendeu e encontrou um homem alto, de aparência simples, mas limpa, segurando uma cesta. Boa tarde. Sou Pedro, seu vizinho da propriedade ao lado. Soube que a neta da dona Marta havia chegado, então trouxe algumas coisas de boas-vindas. A cesta continha ovos frescos, pães caseiros ainda quentes e um pote de geleia. Muito obrigada, que gentileza a sua. Cecília aceitou a cesta, genuinamente tocada. Pedro tinha olhos gentis e um sorriso tranquilo que inspirava confiança. Se precisar de ajuda com alguma coisa, é só chamar. Eu conheci bem Dona Marta. Era uma mulher especial. Esta casa sempre foi um lugar de bênçãos para a vila. Ele olhou ao redor do quintal com nostalgia. Que bom que vai voltar a ter vida aqui. Rafael apareceu na porta, curioso sobre o visitante. Pedro estendeu a mão. E você deve ser o homem da casa agora. O menino apertou a mão com seriedade, inflando o peito com orgulho. Sou Rafael. Vou ajudar minha mãe a cuidar de tudo. Pedro sorriu com aprovação. Ótimo. Um homem trabalhador sempre é bem-vindo por aqui. Quando quiser, pode vir conhecer minha propriedade. Tenho cavalos, galinhas e uma horta grande. Sempre tem trabalho para quem quer aprender. Depois que Pedro foi embora, Rafael não parava de falar sobre cavalos. Cecília observava o filho animado e sentia gratidão por aquele encontro simples, mas significativo. Talvez não estivessem tão sozinhos quanto ela temia. Naquela noite, enquanto preparava o jantar com os ingredientes trazidos pelo vizinho, Cecília voltou a ler o diário da avó à luz de velas, já que a eletricidade ainda não fora restabelecida. Uma passagem em particular chamou sua atenção. As pessoas me dizem que sou louca por abrir minha casa para estranhos, mas eu vejo necessidade onde eles veem perigo. Estas crianças precisam de amor, disciplina e oportunidades. Se eu puder dar isso a elas, mesmo que seja só por algumas horas, então minha vida tem propósito. Cecília fechou o diário e olhou ao redor da cozinha simples, mas acolhedora. Sim, ela sabia exatamente o que fazer. A descoberta do diário não foi apenas um encontro com o passado da família. Foi uma revelação, um mapa do caminho que Cecília deveria seguir. Sua avó havia enfrentado a viuvez e a pobreza com coragem e generosidade, transformando sua dor em propósito. Cecília era divorciada, ferida e assustada, mas não estava quebrada. Ela tinha aquela casa, tinha seus filhos e agora tinha uma inspiração. Não sabia ainda exatamente como, mas sentia que precisava honrar o legado de Marta. A semana seguinte transcorreu em um ritmo frenético de limpeza, organização e pequenos reparos. Cecília descobriu que era mais resiliente do que imaginava, capaz de consertar uma torneira, desentupir calhas e até mesmo rebocar algumas rachaduras nas paredes. Rafael se revelou um ajudante entusiasmado, embora ainda reclamasse da falta de internet e televisão. Ana, no entanto, permanecia presa em seu mundo silencioso, observando tudo com aqueles olhos grandes e tristes. A situação da menina preocupava Cecília profundamente. Antes da separação, Ana era uma criança falante e alegre, sempre cantando e contando histórias inventadas. O silêncio que se instalara parecia uma parede de vidro que separava a menina do resto do mundo. Ela comia quando ofereciam comida, obedecia quando pediam algo, mas não emitia um único som, nem mesmo um choro. Pedro tornara-se presença constante, aparecendo quase diariamente com algum pretexto para ajudar. Consertou o portão, ajudou a podar as árvores do quintal
e até trouxe mudas de hortaliças para Cecília começar uma pequena horta. Durante uma dessas visitas, ele notou Ana sentada sozinha no canto da varanda, abraçada à boneca de pano velha. Ela não fala? Pedro perguntou discretamente a Cecília. Não desde a separação, Cecília respondeu, a voz embargada. Os médicos dizem que é trauma, que ela vai voltar a falar quando se sentir segura novamente, mas já faz 2 meses e nada. Pedro ficou pensativo por um momento, observando a menina à distância. Sabe, eu trabalho meio período como enfermeiro no posto de saúde da vila. Já vi casos assim. Às vezes as palavras voltam nos lugares mais inesperados, com os estímulos certos. Ele se aproximou devagar de Ana, agachando-se ao seu nível sem tocá-la. Oi, Ana. Meu nome é Pedro. Eu sou amigo da sua mãe e do Rafael. A menina o olhou rapidamente antes de desviar os olhos. Sabe, eu tenho uma amiga que eu acho que você vai gostar de conhecer. O nome dela é Estrela, e ela é uma égua muito gentil que adora crianças. Que tal você ir comigo conhecê-la amanhã? Ana não respondeu, mas algo mudou em sua expressão. Um brilho sutil de interesse atravessou seus olhos. Cecília observou aquela interação com o coração apertado de esperança. Acho uma ótima ideia, ela disse. Nós 3 podemos ir amanhã de manhã, se você não se importar. Pedro sorriu. Claro que não, aliás, seria ótimo. Rafael também vai adorar. Tenho 3 cavalos, algumas galinhas e 2 cães. É um pequeno sítio, nada muito grande, mas é bonito. Naquela noite, Cecília percebeu Ana olhando pela janela em direção à propriedade de Pedro, como se tentasse imaginar os animais que lá viviam. Era a primeira vez que a menina demonstrava interesse genuíno em algo desde que haviam chegado. Cecília se agarrou àquela pequena fagulha de esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Na manhã seguinte, os 3 caminharam pela estrada de terra até a propriedade vizinha. O sítio de Pedro era bem cuidado, com cercas pintadas de branco, uma casa pequena, mas arrumada, e um celeiro onde os cavalos ficavam. Estrela era uma égua de pelagem marrom clara, com olhos mansos e uma testa que pedia carinho. Ela é velha, Pedro explicou. Já tem 20 anos, mas é a mais dócil que já conheci. Rafael estava fascinado, fazendo 1000 perguntas sobre como cuidar dos cavalos, o que comiam, como se montava. Pedro respondeu a tudo com paciência, claramente satisfeito com o interesse do menino. Ana permaneceu a uma distância segura, apenas observando. Pedro não forçou nenhuma aproximação. Simplesmente continuou cuidando dos animais, falando com eles com voz suave e carinhosa. Foi quando Estrela, por conta própria, caminhou até Ana. A égua baixou a cabeça grande e soprou suavemente na direção da menina, como se a cumprimentasse. Ana ficou completamente imóvel, mas não recuou. Devagar, muito devagar, ela estendeu uma mão pequena e tocou o focinho aveludado do animal. Estrela permaneceu quieta, permitindo o toque. Por um momento brevíssimo, os lábios de Ana se curvaram em algo que quase parecia um sorriso. Cecília teve que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Pedro percebeu sua emoção e gentilmente tocou seu ombro. Animais têm um jeito especial de alcançar lugares que nós humanos não conseguimos, ele disse baixinho. Estrela pode ser a terapeuta que Ana precisa. A visita durou toda a manhã, com Rafael ajudando Pedro a alimentar as galinhas e Ana ficando próxima à Estrela, tocando-a ocasionalmente. Quando voltaram para casa, Rafael não parava de falar. Mãe, o Pedro disse que posso ir lá sempre que quiser. Ele vai me ensinar a montar e a cuidar dos cavalos. Isso é incrível. Cecília sorriu diante do entusiasmo do filho, mas seus olhos buscavam Ana. A menina carregava a boneca de pano no colo, mas havia algo diferente em sua postura. Menos tensão, talvez. Uma suavidade que não estava lá antes. Naquela tarde, enquanto Cecília preparava o almoço, viu pela janela Ana sentada nos degraus da varanda, olhando na direção do sítio de Pedro. A menina segurava um pedaço de papel e um lápis que Cecília havia deixado na mesa. Com movimentos lentos e deliberados, Ana começou a desenhar. Quando Cecília se aproximou discretamente para ver, seu coração se encheu. Era um desenho simples, de criança, mas inconfundível. Uma menina pequena ao lado de um cavalo grande e gentil. As semanas foram passando,
e Vila das Acácias lentamente deixava de ser apenas um refúgio para se tornar um lar. Cecília estabeleceu uma rotina que incluía trabalhar na horta pela manhã, fazer pequenos reparos na casa à tarde e dedicar as noites a ler mais do diário de sua avó. Cada página revelava uma mulher extraordinária que havia transformado dificuldades em oportunidades de servir à comunidade. A relação com Pedro também se aprofundava naturalmente. Ele vinha almoçar com eles aos domingos, sempre trazendo algo, uma galinha caipira, legumes frescos ou simplesmente sua companhia agradável e suas histórias sobre a vila. Rafael o idolatrava abertamente, seguindo-o como uma sombra sempre que possível. Ana, embora ainda muda, começara a demonstrar sinais sutis de melhora, sorria ocasionalmente e acenava quando Pedro chegava. Foi durante um desses almoços de domingo que Pedro trouxe à tona um assunto importante. Cecília, preciso te falar sobre algo. A prefeitura está fazendo matrícula para o ano letivo na escola municipal. Vai começar em 2 semanas. Vocês já pensaram nisso? Cecília sentiu um aperto no peito. A escola. Claro que as crianças precisavam voltar à escola, mas a ideia de expor Ana ao ambiente escolar enquanto ela ainda não falava a preocupava profundamente. Eu sei que é difícil, Pedro continuou percebendo sua hesitação. Mas ficar isolados aqui também não é bom para eles. A escola é pequena, apenas 3 salas, e a diretora, Dona Carmen, é uma mulher muito compreensiva. Eu posso conversar com ela sobre a situação da Ana, preparar o terreno. Rafael, que ouvia a conversa, se animou imediatamente. Mãe, por favor, eu quero ir para a escola. Quero conhecer outros meninos da minha idade. Cecília olhou para Ana, que mantinha os olhos fixos no prato. A menina parecia menor e mais frágil do que nunca. Eu preciso pensar, Cecília respondeu. Não quero tomar uma decisão precipitada que possa prejudicar Ana. Mas sabia, no fundo, que Pedro estava certo. Ela não podia manter os filhos isolados indefinidamente. Eles precisavam de normalidade, de amigos, de uma vida além daquela casa. Na segunda-feira seguinte, Cecília visitou a escola municipal. Era um prédio simples de um andar pintado de amarelo desbotado, com um pequeno pátio onde crianças brincavam durante o recreio. Dona Carmen, a diretora, era uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos presos em coque, olhos gentis por trás de óculos de leitura. Ela ouviu atentamente enquanto Cecília explicava a situação de Ana. Entendo perfeitamente, Dona Carmen disse com voz suave. Não é o primeiro caso de criança em mutismo que recebemos aqui. Há alguns anos tivemos um menino que passou 6 meses sem falar depois que perdeu o pai. Com paciência e o ambiente certo, ele voltou a se comunicar. Ela pegou alguns formulários. Vamos fazer assim. Nas primeiras semanas, Ana pode ficar apenas meio período. Vamos ver como ela se adapta, sem pressão. Cecília sentiu-se aliviada com a compreensão da diretora. Matriculou ambos os filhos, Rafael na turma do 4º ano e Ana no 2º. No primeiro dia de aula, Rafael acordou animado, vestiu-se rapidamente e comeu o café apressado. Ana, porém, estava pálida e tensa, agarrada ao braço de Cecília como se fosse cair se a soltasse. Vai ficar tudo bem, meu amor, Cecília sussurrou, beijando seu cabelo. Eu vou te buscar logo depois do almoço. A professora de Ana, Juliana, era jovem e tinha um jeito especialmente carinhoso. Ela se agachou na frente da menina e sorriu. Oi, Ana, eu sou a tia Juliana. Você vai sentar aqui na frente, pertinho de mim, tá bom? E pode me avisar se precisar de alguma coisa. Não precisa falar, pode só levantar a mão. Ana olhou para a mãe com olhos suplicantes, mas Cecília, com o coração partido, acenou encorajadoramente antes de sair. As horas até o meio-dia foram uma tortura. Cecília não conseguiu se concentrar em nada, imaginando como Ana estaria se sentindo, se estaria chorando, se estaria assustada. Quando finalmente chegou à escola para buscá-la, encontrou a menina sentada embaixo de uma árvore no pátio, sozinha, mas aparentemente calma. Juliana se aproximou com um sorriso. Ela se saiu bem. Não interagiu muito com as outras crianças, mas ficou atenta às atividades. Rafael, por outro lado, vinha pulando de alegria. Mãe, eu fiz 3 amigos.
O João, o Lucas e o Miguel, eles são muito legais e a professora é super divertida. Cecília sentiu-se grata por pelo menos um de seus filhos estar se adaptando bem. Ana segurou sua mão com força durante todo o caminho para casa, mas não parecia traumatizada pela experiência. Era um começo. Os dias foram se sucedendo em uma rotina que começava a parecer normal. Escola pela manhã, almoço, descanso e à tarde, Cecília permitia que Rafael fosse ao sítio de Pedro, enquanto Ana preferia ficar em casa, desenhando ou ajudando na horta. Pedro se tornara presença constante em suas vidas, ajudando com os reparos maiores da casa, ensinando Rafael sobre os animais e sempre tratando Ana com delicadeza especial. Foi em uma dessas tardes que Pedro, enquanto consertava a bomba do poço que voltara a dar problemas, comentou casualmente: "Sabe, Cecília, eu estava pensando. Sua avó Marta costumava fazer algo muito especial aqui. Ela abria a casa para crianças da vila, especialmente aquelas cujos pais trabalhavam o dia todo. Era como um centro comunitário informal. As crianças vinham, ela as ensinava coisas práticas, elas ajudavam na horta, brincavam. Foi muito importante para a comunidade." Cecília parou o que estava fazendo, o coração acelerando. "Como você sabe disso?" Pedro sorriu. "Minha mãe era uma dessas crianças. Ela sempre falava com carinho de Dona Marta, de como essa casa foi um refúgio para ela. Disse que aprendeu a ler aqui, na mesa da cozinha." Ele olhou ao redor do quintal, agora limpo e organizado. "Esta casa tem um dom especial, sabe? Para acolher, para curar." A ideia que vinha germinando na mente de Cecília, desde que lera o diário da avó, ganhou forma mais definida. E se ela pudesse reviver aquela tradição? E se pudesse transformar a casa não apenas em seu próprio refúgio, mas em um lugar de cura para outras crianças também? Não sabia ainda exatamente como fazer isso, que recursos precisaria, se seria legal ou viável. Mas a semente estava plantada, crescendo com força em seu coração. O outono chegou trazendo manhãs frias e tardes douradas. As árvores do quintal começaram a mudar de cor, criando um mosaico de vermelhos, laranjas e amarelos que encantava os olhos. Ana havia completado 1 mês de aula, e embora ainda não falasse, parecia mais presente, menos distante. Pequenas vitórias que Cecília celebrava em silêncio. Um sorriso espontâneo, um aceno para uma coleguinha, um desenho colorido pendurado na geladeira. Foi em um sábado que tudo mudou. Cecília havia decidido explorar a parte mais afastada da propriedade, onde a mata nativa começava a tomar conta. Pedro e Rafael foram junto, entusiasmados com a aventura. Ana, surpreendentemente, também quis ir, o que por si só já era uma vitória. Normalmente ela preferia ficar perto de casa. Caminharam pela trilha estreita, Pedro na frente abrindo caminho com um facão. A mata era densa e misteriosa, cheia de sons de pássaros e o farfalhar de pequenos animais nas folhas secas. Rafael estava animado, fazendo 1000 perguntas sobre as plantas e árvores. Ana caminhava atrás, de mãos dadas com Cecília, mas com os olhos atentos a tudo. Foi ela quem parou de repente, puxando a mão da mãe e apontando para uma direção diferente da trilha que seguiam. "O que foi, querida?" Cecília perguntou, seguindo a direção do dedo da filha. Ana puxou novamente, mais insistente desta vez, claramente querendo que seguissem por ali. Pedro olhou na direção indicada. "Não tem trilha por ali, mas podemos dar uma olhada. Talvez ela tenha visto algo interessante." Desviaram do caminho, adentrando uma área mais fechada, onde galhos baixos e arbustos dificultavam a passagem. Após alguns minutos de caminhada desconfortável, chegaram a uma pequena clareira, onde uma árvore enorme e antiga dominava o espaço. Era um jequitibá gigantesco, com um tronco tão largo que 3 pessoas não conseguiriam abraçá-lo. Ana soltou a mão de Cecília e caminhou decididamente até a base da árvore, ajoelhando-se e começando a remexer algo no chão coberto de folhas e musgo. Cecília e Pedro se aproximaram, curiosos. Ana havia descoberto algo semi-enterrado. Parecia ser madeira velha, quase podre, mas com formato intencional. Pedro começou a ajudá-la, cavando suavemente com as mãos. "É uma estrutura de madeira", ele disse intrigado. "Parece muito antiga."
Rafael juntou-se à escavação e logo revelaram o que parecia ser uma pequena construção circular de pedras cobertas de musgo. "Espera", Pedro disse de repente, limpando mais terra. Eu acho que isso é uma nascente." Ele removeu mais algumas pedras cuidadosamente e um filete de água cristalina começou a brotar, formando um pequeno riacho que desaparecia entre as pedras. A água era incrivelmente clara, quase brilhante sob a luz filtrada pelas folhas. "Isso é incrível. Uma nascente natural bem no meio da sua propriedade." Cecília estava maravilhada, mas ainda mais impressionada com o fato de ter sido Ana quem os guiara até ali. Como a menina sabia? Havia algo quase místico naquele momento. Ana se aproximou da nascente e, com as mãos em concha, bebeu um pouco da água. Seu rosto iluminou-se com uma expressão de pura satisfação. "Será que essa água é boa para beber?" Rafael perguntou duvidoso. "Nascentes naturais costumam ter água muito pura", Pedro respondeu. "Mas o ideal é coletar uma amostra e levar para análise no posto de saúde. Eu posso fazer isso na segunda-feira." Ele olhou ao redor da clareira com admiração. "Sabe, lugares assim costumam ser considerados sagrados. Água viva brotando da terra é sempre um símbolo de vida e renovação. Sua propriedade é realmente especial, Cecília." Voltaram para casa animados com a descoberta. Cecília não conseguia parar de pensar em como Ana os havia guiado diretamente àquele lugar, como se soubesse exatamente onde estava. Naquela noite, voltou a ler o diário da avó, procurando por alguma menção a uma nascente, e encontrou nas páginas do meio: "Hoje levei as crianças até a fonte sagrada que fica na mata. Dizem que a água de lá cura tristezas e dá força para recomeçar." O coração de Cecília disparou. Fonte sagrada. Sua avó conhecia aquele lugar. E de alguma forma Ana também sabia. Era como se a própria terra estivesse conectada à família, guardando segredos e revelando-os no momento certo. Na segunda-feira, Pedro levou a amostra de água para a análise. 3 dias depois, voltou com os resultados e um sorriso enorme. A água é perfeitamente potável, de altíssima qualidade. Rica em minerais, é uma verdadeira bênção. A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Pessoas começaram a aparecer, pedindo permissão para coletar água da nascente. Cecília, lembrando-se da generosidade da avó, nunca negou. Logo havia uma pequena trilha bem marcada até a clareira, e moradores faziam peregrinações regulares para buscar a água da cura, como passou a ser chamada. Alguns juravam que ela realmente tinha propriedades especiais. Pedro sugeriu melhorias no acesso à nascente. Com a ajuda de homens da vila, construíram degraus de pedra na trilha, instalaram corrimãos nos trechos mais íngremes e, ao redor da nascente, fizeram um pequeno muro de pedras para proteger a água. O lugar se transformou em um ponto de encontro da comunidade, onde as pessoas iam não apenas buscar água, mas também para conversar, descansar, encontrar paz. Foi durante uma dessas visitas, observando os moradores interagindo na clareira, que Cecília teve uma clareza repentina sobre o que deveria fazer. Esta casa, esta terra, tinha vocação para servir a comunidade. Sua avó entendera isso décadas atrás. A própria terra parecia pedir isso, revelando a nascente justamente quando Cecília buscava um propósito. Não era coincidência, era chamado. A descoberta da nascente havia transformado a propriedade de Cecília em um ponto de referência na vila. Pessoas que antes mal sabiam de sua existência agora a cumprimentavam na rua, agradeciam pela generosidade de deixar a nascente aberta para todos, contavam histórias sobre como a água havia ajudado em pequenos males. A casa deixara de ser apenas um refúgio particular para se tornar parte do tecido social de Vila das Acácias. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Cecília preparou café e sentou-se à mesa da cozinha com papel e caneta. Era hora de transformar a ideia vaga que rondava sua mente em um plano concreto. Ela começou a escrever: Projeto Casa Marta, Centro de Acolhimento Familiar. As palavras fluíram naturalmente, como se alguém as ditasse.
Um espaço onde crianças pudessem passar fins de semana, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade ou cujos pais trabalhavam muito. Pedro chegou no dia seguinte para ajudar a consertar uma janela quebrada e encontrou Cecília cercada de papéis rabiscados. "O que é tudo isso?" ele perguntou curioso. Cecília hesitou apenas um momento antes de compartilhar sua ideia. Falou sobre o diário da avó, sobre a tradição que existira na casa, sobre seu desejo de revivê-la. Pedro a ouviu atentamente e seu rosto foi se iluminando à medida que ela falava. "Isso é brilhante", ele disse quando ela terminou. "E necessário. Você sabe quantas crianças na vila ficam sozinhas enquanto os pais trabalham na colheita ou em outras cidades? E nem estou falando das que estão em situação de risco." Ele pegou um dos papéis, analisando as anotações. "Mas vai precisar de estrutura legal, documentação, talvez até registrar como organização sem fins lucrativos. Não é simples, mas é possível." A primeira pessoa que Cecília procurou foi Dona Carmen, a diretora da escola. A senhora a recebeu em sua sala simples, mas organizada, e ouviu a proposta com atenção crescente. "É exatamente o que esta comunidade precisa", ela disse ao final. "Já tentamos várias vezes conseguir algum programa social da prefeitura, mas os recursos nunca chegam até aqui. Uma iniciativa local, independente, seria perfeito." Ela se ofereceu para ajudar com contatos e documentação. O próximo passo foi conversar com o presidente da Associação de Moradores, seu Antônio, um homem idoso, mas muito ativo na comunidade. Ele apareceu na casa de Cecília em uma manhã de terça-feira, acompanhado de mais 3 moradores importantes da vila. Ouviram a proposta e fizeram muitas perguntas práticas. Quantas crianças seriam atendidas? Que tipo de atividades? Quem supervisionaria? Haveria custos para as famílias? Cecília respondeu o que pôde, admitindo honestamente quando não tinha todas as respostas. "Vai ser um processo de construção coletiva", ela disse. "Não tenho pretensão de fazer isso sozinha. Preciso da comunidade, de voluntários, de doações. Minha contribuição é o espaço e minha disposição para coordenar." Seu Antônio trocou olhares com os outros e assentiu lentamente. "Você tem o apoio da associação. Vamos divulgar na vila, mobilizar as pessoas." As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Pedro ajudava todas as tardes, depois de seu turno no posto de saúde. Dona Carmen conectou Cecília com uma assistente social do município, que explicou os requisitos legais e ofereceu orientação sobre como estruturar o projeto. Rafael, empolgado com a movimentação, recrutava os amigos da escola para ajudar na limpeza do quintal nos fins de semana. Até Ana parecia mais animada, ajudando a organizar materiais. A casa precisava de reformas significativas para se tornar adequada ao projeto. Uma das salas maiores seria transformada em espaço de atividades, outra em pequena biblioteca com livros doados. O quintal precisava de uma área de recreação segura. A cozinha, embora funcional, precisava de melhorias para preparar refeições para mais pessoas. Cecília olhava para a lista interminável de necessidades e sentia um misto de empolgação e pânico. Foi então que a comunidade mostrou sua força. Dona Carmen organizou uma campanha de doações entre as famílias dos alunos. Materiais de construção começaram a aparecer, alguns novos, outros usados, mas ainda úteis. Um carpinteiro se ofereceu para fazer prateleiras para a biblioteca sem cobrar. Uma costureira disse que faria cortinas. A padaria local prometeu doar pães 2 vezes por semana quando o projeto começasse. Pedro trouxe uma notícia especialmente boa. Conversei com o médico-chefe do posto de saúde. Ele conseguiu verba para fazer um playground pequeno aqui, como parte de um programa de saúde preventiva para crianças. Vai ser instalado gratuitamente. Cecília quase chorou de emoção ao ver como as coisas estavam se encaixando. Era como se o universo estivesse conspirando a favor daquele sonho. O trabalho de reforma consumiu 3 meses. Foram fins de semana de trabalho coletivo, com homens consertando telhados e mulheres pintando paredes. As crianças ajudavam no que podiam e a casa ia se transformando diante dos olhos de todos. Rafael estava eufórico com o playground que estava sendo instalado. Ana, surpreendentemente,
parecia menos retraída, interagindo silenciosamente, mas de forma mais presente com as outras crianças que apareciam para ajudar. Houve momentos difíceis. Uma tempestade forte danificou parte do telhado recém-consertado. Um fornecedor prometido de materiais desistiu no último momento. Cecília teve noites de insônia, questionando se conseguiria levar aquilo adiante, se não estava sendo presunçosa demais, se não deveria desistir antes de decepcionar todos. Mas toda vez que pensava em desistir, algo acontecia. Uma doação inesperada, uma palavra de encorajamento, um sorriso de Ana, que renovava sua determinação. A relação entre Cecília e Pedro também se aprofundou durante esse período. Trabalhando lado a lado, compartilhando refeições simples, conversando até tarde sobre o projeto e sobre a vida, eles desenvolveram uma cumplicidade que ia além da amizade. Cecília percebia como seu coração acelerava quando o via chegando, como sentia sua falta nos dias em que ele não aparecia, mas ainda estava machucada demais pela traição de Ricardo para permitir-se pensar em romance. Pedro parecia respeitar esse espaço. Nunca ultrapassava limites, nunca fazia investidas, mas havia em seus olhos um carinho que ia além do amigável. Uma tarde, enquanto pintavam juntos a última parede que faltava, ele comentou casualmente: "Você é uma mulher incrível, Cecília. Forte, generosa, visionária. Qualquer homem seria sortudo de estar ao seu lado." Ela não soube o que responder, apenas sorriu timidamente e mudou de assunto. Finalmente, após 3 meses de trabalho árduo, a casa estava pronta. A transformação era notável. As paredes pintadas em cores alegres, as janelas com cortinas novas, os cômodos organizados e limpos, o quintal com o playground instalado, a horta florescendo. Cecília caminhou pelos espaços quase sem acreditar que aquilo era real. De uma casa abandonada e cheia de tristeza, havia se transformado em um lugar cheio de vida e possibilidades. A inauguração oficial da Casa Marta estava marcada para o sábado seguinte. Cecília havia enviado convites para as autoridades locais, para as famílias da vila, para todos que haviam ajudado no projeto. A ansiedade misturava-se com excitação. Após meses de preparação, seu sonho finalmente se tornaria realidade. A casa que herdara como fardo havia se transformado em bênção, não apenas para ela, mas para toda a comunidade. Na terça-feira daquela semana, Cecília estava no quintal regando a horta quando ouviu o som inconfundível de um motor poderoso. Um carro importado, preto e reluzente, completamente deslocado naquela estrada de terra, aproximava-se lentamente. Seu coração disparou antes mesmo de reconhecer quem estava ali. Havia apenas um homem que ela conhecia que dirigiria um carro assim por aquelas estradas. O veículo parou em frente ao portão. A porta do motorista se abriu e Ricardo desceu, usando óculos escuros caros, camisa social impecável e sapatos que provavelmente custavam mais do que Cecília gastava em um mês inteiro. Mas foi a porta do passageiro que fez Cecília sentir náusea. Bruna desceu toda maquiada e vestida como se fosse para um evento social, não para uma vila rural. Os dois pareciam figuras de outro planeta. "Cecília!" Ricardo chamou com falsa alegria. "Que surpresa agradável! Finalmente descobrimos onde você se escondeu." Ele olhou ao redor com desdém mal disfarçado. "Então é aqui que você trouxe meus filhos? Que... rústico!" A palavra soou como insulto. Cecília ficou paralisada por um momento. O regador ainda na mão. Água escorrendo no chão. Não esperava vê-los nunca mais, muito menos ali, invadindo seu santuário. Rafael, que brincava perto da casa, congelou ao ver o pai. Seu rosto passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, alegria, raiva, confusão. Ana, que estava desenhando na varanda, deixou o lápis cair e encolheu-se, tornando-se ainda menor. A presença de Ricardo havia trazido de volta todas as memórias dolorosas, toda a atenção que Cecília havia trabalhado tanto para dissipar. "O que vocês estão fazendo aqui?" Cecília finalmente encontrou sua voz, tentando soar firme. "Como me encontraram?" Ricardo sorriu aquele sorriso arrogante que ela conhecia tão bem. "Não foi difícil. Alguns telefonemas, algumas pesquisas,
Você não pode simplesmente desaparecer com meus filhos, Cecília. Somos legalmente divorciados, mas eu tenho direitos de visitação. Ele se aproximou, estudando a propriedade. E pelo que vejo, talvez eu precise reavaliar a guarda. Bruna permanecia ao lado do carro, claramente desconfortável com o ambiente. Seus saltos altos afundavam na terra e ela tentava, sem sucesso, manter uma expressão de superioridade. Ricardo, por favor, vamos logo com isso, ela reclamou. Este lugar está me dando alergia. Cecília sentiu raiva fervendo dentro de si. Como eles ousavam aparecer ali, depois de tudo, julgando seu lar, assustando seus filhos. Vocês precisam ir embora, Cecília disse, tentando manter a calma. Vocês não foram convidados e não são bem-vindos aqui. Ricardo riu, um som desagradável. Bem-vinda? Eu sou o pai deles, Cecília. Tenho todo o direito de estar aqui. Na verdade, estou começando a questionar seriamente sua capacidade de cuidar das crianças. Olha só este lugar. Sem estrutura decente, longe de tudo, provavelmente sem escola adequada. Eles estão matriculados na escola da vila, Cecília interrompeu. Têm amigos, rotina, estão bem cuidados. Estão muito melhor aqui do que estavam na cidade, testemunhando suas traições. A menção às traições fez Ricardo cerrar os punhos. Cuidado com o que diz, Cecília. Meus advogados estão muito interessados em saber em que condições você está mantendo meus filhos. Casas velhas e isoladas não são ambientes adequados para crianças. Foi quando Pedro apareceu, vindo da propriedade dele a pé. Ele avaliou a situação rapidamente. Cecília tensa, as crianças assustadas, o casal de cidade claramente hostil. Tudo bem aqui? Ele perguntou, posicionando-se ao lado de Cecília. Ricardo olhou para ele com desdém. E você é? Pedro estendeu a mão que Ricardo ignorou. Sou Pedro, vizinho e amigo da família, e você deve ser o ex-marido que abandonou a esposa e os filhos. A tensão no ar tornou-se quase palpável. Ricardo avançou um passo, mas Bruna o segurou pelo braço. Ricardo, vamos embora. Você já viu o que queria ver. Podemos resolver isso com seus advogados. Ela claramente queria sair dali o mais rápido possível. Ricardo ainda hesitou, mas finalmente recuou. Isso não acabou, Cecília. Vou entrar com um pedido de revisão de guarda. Essas condições não são aceitáveis. Antes de ir embora, ele olhou na direção de Rafael e Ana. Filhos, vocês não precisam ficar aqui. Podem vir comigo, viver em um lugar decente com todas as coisas que vocês tinham antes. Rafael, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Não queremos ir com você, ele disse, a voz tremendo, mas firme. Você nos abandonou. A mãe está cuidando da gente. Aqui é nossa casa agora. O rosto de Ricardo endureceu. Ele acenou com a cabeça lentamente, como se tivesse tomado uma decisão. Vamos ver o que a justiça tem a dizer sobre isso. Ele entrou no carro, Bruna, já no banco do passageiro, mexendo furiosamente no celular. O veículo deu ré e desapareceu na curva da estrada, deixando apenas uma nuvem de poeira e um silêncio pesado. Cecília sentiu as pernas fraquejarem. Pedro a amparou gentilmente. Venha, vamos entrar. As crianças precisam de você firme agora. Dentro da casa, Rafael estava tentando ser forte, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. Ana havia voltado completamente ao estado anterior, encolhida, ausente, muda. O progresso de meses parecia ter evaporado em minutos. Pedro preparou chá para todos e sentou-se com eles à mesa da cozinha. Ele vai realmente tentar tirar as crianças? Cecília perguntou, a voz falhando. Pedro pensou cuidadosamente antes de responder. Ele pode tentar, mas vocês têm fortes argumentos. As crianças estão bem cuidadas frequentando escola, integradas à comunidade. E tem o projeto da Casa Marta, que mostra comprometimento social e estabilidade. Mas Cecília sabia que Ricardo tinha recursos que ela não tinha. Dinheiro para contratar os melhores advogados, conexões políticas, capacidade de distorcer fatos a seu favor. O medo que ela pensava ter deixado para trás voltou com força total. E se perdesse seus filhos? E se tudo que havia construído ali fosse destruído?
A noite que se seguiu foi longa e angustiante, repleta de preocupações que giravam sem fim em sua mente. A notícia da visita de Ricardo espalhou-se pela vila com rapidez surpreendente. No dia seguinte, Dona Carmen apareceu na casa de Cecília, trazendo uma pasta com documentos. Eu trouxe os registros escolares das crianças, ela explicou. Mostram frequência perfeita, desempenho adequado, integração social. Se houver qualquer processo judicial, isso pode ajudar. Seu rosto estava determinado. Não vamos deixar que tirem essas crianças daqui. Seu Antônio veio logo em seguida, acompanhado de vários outros moradores. Cecília, a comunidade está do seu lado. Se precisar de testemunhas sobre como as crianças estão bem cuidadas, tem uma fila aqui. Todos nós vamos depor se necessário. Uma das vizinhas, Dona Rosa, acrescentou. E tem mais. Estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundos. Você vai precisar de um advogado, e advogado custa caro. A solidariedade da comunidade comoveu Cecília profundamente, mas também a fez sentir-se vulnerável. Ela havia vindo para aquele lugar buscando anonimato, um recomeço solitário, e agora se via no centro das atenções, dependendo da generosidade alheia. Era ao mesmo tempo confortante e desconfortável. Pedro percebeu sua ambivalência. Aceite a ajuda, ele disse suavemente. É assim que comunidades funcionam. Hoje somos nós ajudando você, amanhã será você ajudando o outro alguém. A assistente social do município, Paula, fez uma visita formal 2 dias depois. Ela inspecionou a casa, conversou longamente com Cecília, observou as crianças, verificou as condições gerais. Cecília estava nervosa, sentindo-se julgada, mas Paula mostrou-se profissional e justa. Não vejo nenhum problema aqui, ela disse ao final. As condições são simples, mas adequadas. As crianças parecem felizes e bem cuidadas. Vou redigir um relatório positivo. Rafael estava lidando com a situação à sua maneira, tornando-se ainda mais protetor com a mãe e a irmã. Ele seguia Cecília pela casa, ajudava em tudo que podia e ficava especialmente vigilante quando algum desconhecido aparecia. À noite, Cecília o pegou chorando baixinho em seu quarto. O que foi, filho? Ela sentou-se na cama ao seu lado. Eu tenho medo de que o papai nos leve embora. Ele confessou entre soluços. Não quero ir. Quero ficar aqui com você. Ana havia regredido completamente. Voltara ao mutismo total. Não apenas verbal, mas também comportamental. Não desenhava mais. Não ajudava na horta. Apenas ficava sentada olhando para o nada. Cecília tentava de tudo, mas a menina parecia ter construído muros ainda mais altos ao seu redor. Uma noite desesperada, Cecília levou Ana até o quarto e tirou do armário o diário da avó Marta. Sabe quem escreveu isso? Ela perguntou gentilmente. Ana não respondeu, mas seus olhos piscaram em reconhecimento. Foi sua tataravó Marta. Ela passou por coisas muito difíceis. Perdeu o marido que amava, teve que criar 3 filhos sozinha. Mas sabe o que ela fez? Ela não desistiu. Ela transformou a dor em força, a solidão em comunidade. E nós somos como ela, Ana. Somos fortes. Não vamos deixar que nada nos destrua. Ana olhou para o diário por um longo momento. Então, devagar, estendeu a mão e tocou a capa de couro gasta. Não era muito, mas era alguma coisa. Cecília abraçou a filha, sentindo-a tão frágil em seus braços. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, desejando desesperadamente que fosse verdade. Vou proteger vocês, sempre. A inauguração da Casa Marta estava a apenas 3 dias de distância, e Cecília pensou em cancelar. Como podia fazer uma celebração quando sua vida estava desmoronando novamente? Mas Pedro foi inflexível. Cancele agora, e você está dizendo a Ricardo que ele ganhou, que ele tem poder sobre você. Faça essa inauguração, mostre à justiça, à comunidade e a ele que você está construindo algo sólido aqui, que não é uma refugiada desesperada, mas uma mulher com propósito e comunidade. Ele tinha razão. Cancelar seria admitir derrota antes mesmo da luta começar. Então Cecília mergulhou nos preparativos finais com renovada determinação. Finalizou a decoração dos espaços, organizou as atividades de demonstração que seriam realizadas durante o evento
Coordenou com os voluntários. O trabalho a mantinha ocupada demais para se afundar em ansiedade, e isso era bom. Na sexta-feira, véspera da inauguração, Pedro apareceu com uma notícia. Consegui contato com um advogado em uma cidade vizinha. Ele aceita casos pro bono às vezes, especialmente quando envolve proteção de crianças. Marquei uma reunião para segunda-feira. Cecília sentiu uma onda de alívio. Pelo menos teria representação legal adequada. Como posso agradecer tudo o que você tem feito? Ela perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Pedro segurou suas mãos gentilmente. Você não precisa agradecer. Eu me importo com vocês. Com você. A intensidade em seus olhos fez o coração de Cecília acelerar. Por um momento, o mundo se resumiu apenas aos dois ali, de mãos dadas na cozinha simples. Mas então Rafael entrou correndo, quebrando o momento, e Cecília afastou-se, ruborizando. Não era hora para isso. Havia demais em jogo. Aquela noite, Cecília mal conseguiu dormir. Amanhã seria a inauguração oficial de um sonho que parecia impossível meses atrás. Mas a sombra de Ricardo pairava sobre tudo, ameaçando destruir não apenas o projeto, mas sua própria família. Ela se levantou e foi até a janela, olhando o quintal banhado por luar. Vovó Marta, ela sussurrou para a noite. Preciso da sua força agora. Preciso acreditar que vou conseguir. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma nuvem. Cecília acordou cedo, nervosa, mas determinada. Hoje era o dia. Meses de trabalho, sonhos e esforço coletivo culminariam naquela celebração. A casa estava impecável, decorada com bandeirinhas coloridas, balões e flores do quintal. O cheiro de bolo caseiro já perfumava a cozinha, cortesia de Dona Rosa e outras vizinhas que haviam chegado antes do amanhecer para ajudar. Rafael estava animado, correndo de um lado para outro ajudando nos preparativos finais. Vestia sua melhor roupa, cabelos penteados com cuidado. Ana, por outro lado, permanecia quieta em seu mundo interno, mas havia concordado em vestir um vestido bonito que Dona Carmen havia trazido de presente. Cecília olhava para os filhos e sentia o peito apertar. Eram tão pequenos, tão vulneráveis, e ela precisava protegê-los a todo custo. As pessoas começaram a chegar por volta das 10 horas. Famílias inteiras, crianças correndo e rindo, adultos carregando presentes modestos, mas feitos com carinho. O prefeito da cidade vizinha confirmou presença, assim como representantes de outras organizações sociais da região. A imprensa local enviou um repórter e fotógrafo. A Casa Marta estava oficialmente colocando Vila das Acácias no mapa. Pedro chegou trazendo flores, um buquê simples de flores silvestres que havia colhido na propriedade dele. Para a mulher mais corajosa que conheço, ele disse, entregando-as a Cecília. Ela sentiu-se corando, consciente dos olhares curiosos dos vizinhos. A vila inteira especulava sobre um possível romance entre eles, mas Cecília ainda não sabia como se sentia em relação a isso. Havia tanto acontecendo, tantas preocupações, que não conseguia pensar em romance. A cerimônia oficial começou ao meio-dia. Seu Antônio, como presidente da Associação de Moradores, fez um discurso emocionado sobre a importância do projeto para a comunidade. Dona Carmen falou sobre como a educação e o cuidado comunitário eram fundamentais para o desenvolvimento das crianças. O prefeito fez promessas políticas que todos ouviram com ceticismo educado. E então chegou a vez de Cecília falar. Ela subiu na pequena plataforma improvisada, olhou para o mar de rostos amigos reunidos em seu quintal e sentiu a garganta fechar de emoção. Quando cheguei aqui há alguns meses, ela começou, a voz tremendo levemente. Eu estava quebrada. Achei que vinha apenas buscar refúgio, mas descobri algo muito maior. Descobri que cura não acontece no isolamento, mas na comunidade. Esta casa, que herdei de minha avó Marta, tem uma vocação antiga: acolher, nutrir, servir. Ela falou sobre o diário que encontrara, sobre a tradição que sua avó iniciara décadas atrás, sobre seu desejo de honrar esse legado. A Casa Marta não é minha, é nossa. De todos que ajudaram a construir, de todas as crianças que serão acolhidas aqui, de toda a comunidade que a sustenta.
Este é um lugar de esperança, de recomeço, de amor. Quando terminou, muitos tinham lágrimas nos olhos. O aplauso foi longo e sincero. As atividades de demonstração começaram logo após os discursos. Pedro organizou uma sessão de introdução a cuidados básicos com animais, usando galinhas e coelhos que trouxera de sua propriedade. As crianças ficaram encantadas. Dona Rosa conduziu uma oficina de culinária simples, ensinando a fazer pão caseiro. O carpinteiro local mostrou como fazer brinquedos de madeira. O quintal fervilhava de vida, risos, aprendizado. Ana observava tudo de longe, sentada sozinha embaixo de uma árvore. Cecília notou Pedro se aproximando da menina com cuidado, trazendo um coelhinho bebê no colo. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada, apenas acariciando o animal. Ana olhou e vagarosamente estendeu a mão. O coelho cheirou seus dedos e então pulou para seu colo. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, curvou os lábios da menina. A celebração estava no auge quando Cecília notou um carro conhecido chegando. Seu coração afundou. Não podia ser. Não hoje. Mas era. O SUV preto de Ricardo parou em frente ao portão. Ele e Bruna desceram e desta vez não estavam sozinhos. Um homem de terno os acompanhava carregando uma pasta. Um advogado, Cecília percebeu com um calafrio. Eles estavam ali em missão oficial. Pedro percebeu a tensão de Cecília e seguiu seu olhar. Rapidamente, ele se posicionou ao lado dela. Respire, ele sussurrou. Você está cercada de sua comunidade. Ele não pode fazer nada aqui. Ricardo atravessou o portão com arrogância, o advogado atrás dele tomando notas de tudo. Bruna parecia ainda mais deslocada que na última visita, claramente desconfortável com toda aquela gente simples reunida. Cecília, Ricardo chamou alto o suficiente para que vários convidados ouvissem. Precisamos conversar, em particular. A festa havia ficado estranhamente silenciosa, todos observando a cena. Cecília ergueu o queixo. Tudo que você tem a me dizer pode ser dito aqui, na frente de testemunhas. Ricardo sorriu friamente. Como quiser. Vim informar que entrei com pedido judicial de revisão de guarda. Meu advogado está documentando as condições em que você mantém meus filhos. O advogado realmente fotografava tudo. A casa, o quintal, as pessoas. Crianças vivendo em uma fazenda decadente, sendo usadas em algum tipo de projeto social, sem supervisão adequada, longe de recursos médicos e educacionais adequados. Ricardo enumerava as alegações, enquanto o advogado continuava fotografando. Nenhum juiz sensato manterá a guarda com você quando apresentarmos este material. Foi quando Dona Carmen se adiantou, colocando-se entre Ricardo e Cecília. Eu sou a diretora da escola municipal. Posso atestar que as crianças estão matriculadas, frequentam regularmente e seu desempenho é adequado. Seu Antônio juntou-se a ela. E eu sou o presidente da Associação de Moradores. Este projeto tem todo o nosso apoio. A senhora Cecília é membro respeitado e ativo de nossa comunidade. Um a um os moradores foram se posicionando, formando uma parede humana de solidariedade ao redor de Cecília e seus filhos. O advogado de Ricardo continuava fotografando, mas agora sua expressão era incerta. Aquilo não era o que eles esperavam encontrar. Não uma mulher desamparada e isolada, mas alguém profundamente enraizada em uma comunidade forte. Pedro deu um passo à frente. E eu sou Pedro Santos, enfermeiro do posto de saúde local. Posso confirmar que as crianças recebem acompanhamento médico adequado. Ricardo percebeu que a situação não estava se desenvolvendo como planejara. Bruna puxou sua manga, claramente querendo ir embora. Ricardo, já vimos o suficiente. Vamos deixar os advogados resolverem. Mas Ricardo não queria sair derrotado. Ele olhou ao redor até localizar Rafael, que estava semi-escondido atrás de um grupo de adultos. Filho, venha aqui. Fale com seu pai. Rafael hesitou olhando para a mãe. Cecília acenou gentilmente, encorajando-o. O menino se aproximou devagar, parando a uma distância segura do pai. Oi, pai. Sua voz era pequena, mas não subserviente. Ricardo se abaixou para ficar na altura dele. Rafael, você gosta de morar aqui? Não sente falta da nossa casa na cidade, do seu quarto, dos seus jogos?
O menino pensou cuidadosamente antes de responder. Eu gosto daqui, tenho amigos, a escola é boa e a mãe está feliz. Ricardo cerrou os dentes. Mas vocês não têm nada aqui, nenhuma das coisas que eu posso dar. Rafael olhou diretamente nos olhos do pai. A gente não precisa de coisas, pai. A gente precisa de família. E a mãe está aqui, você escolheu não estar. As palavras atingiram Ricardo como um soco, e mesmo Bruna pareceu constrangida. O advogado sussurrou algo no ouvido de Ricardo, que acenou bruscamente. Vamos embora, já vimos o que precisávamos. Eles voltaram ao carro sob os olhares silenciosos, mas eloquentes da comunidade reunida. Quando o SUV finalmente desapareceu na curva, um aplauso espontâneo irrompeu. Cecília sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Pedro a amparou, e desta vez ela se permitiu apoiar-se nele por um momento. Os dias seguintes à inauguração foram tensos. Cecília recebia ligações diárias do advogado que Pedro havia conseguido, discutindo estratégias para o processo que Ricardo movia. A audiência preliminar estava marcada para dali a 2 semanas. Ela tentava manter a rotina normal para as crianças, escola, refeições, brincadeiras, mas a preocupação era uma sombra constante sobre tudo. Já havia regredido ainda mais após a segunda aparição de Ricardo. Agora, nem sequer olhava nos olhos de ninguém, movendo-se pela casa como um fantasma silencioso. Cecília estava desesperada. Pedro sugeriu levá-la novamente para ver Estrela, a égua, mas mesmo o animal que antes trouxera a alegria não conseguiu arrancar reação da menina. Era como se ela tivesse se desconectado completamente do mundo. Uma manhã de quinta-feira, Cecília estava preparando o café quando bateram insistentemente na porta. Era Dona Carmen, ofegante de ter caminhado rápido. Cecília, preciso que venha comigo agora. A escola. É urgente, mas não é nada de ruim. A confusão no rosto de Cecília deve ter sido óbvia, porque Dona Carmen rapidamente acrescentou. Confie em mim. Traga Ana, rápido. Intrigada e um pouco assustada, Cecília pegou Ana e as duas foram com Dona Carmen até a escola. No caminho, a diretora não explicou nada, apenas disse para confiar. Quando chegaram, foram diretas para a sala de aula do 2º ano. A professora Juliana estava lá, junto com outras 3 pessoas que Cecília não conhecia, um homem de meia idade e 2 mulheres, todos vestidos de forma profissional. Cecília, estes são especialistas em trauma infantil da Universidade Estadual, Dona Carmen explicou. A professora Juliana me procurou preocupada com Ana e alguns outros alunos que mostram sinais de trauma. Conseguimos trazer esta equipe através de um programa de extensão universitária. Eles vão trabalhar com as crianças, sem custo. O homem se apresentou como Dr. Américo, psicólogo especializado em mutismo seletivo. Durante as próximas 2 horas, Cecília assistiu maravilhada enquanto o Dr. Américo trabalhava com Ana, usando técnicas que ela nunca tinha visto. Ele não forçava, não pressionava, apenas criava situações seguras onde Ana podia se expressar através de desenhos, música, movimento. E lentamente, muito lentamente, a menina começou a participar. Não com palavras, ainda não, mas com gestos mais deliberados, olhares mais presentes. O trauma dela é profundo, Dr. Américo explicou a Cecília depois, mas não irreversível. Ela precisa de acompanhamento regular e tenho boas notícias. Nosso programa pode continuar atendendo ela 2 vezes por semana aqui na escola pelos próximos 6 meses, sem custo. É parte de nossa pesquisa e ação comunitária. Cecília quase desmoronou de alívio e gratidão. Finalmente, ajuda profissional para sua filha. Enquanto isso, a campanha de arrecadação de fundos organizada pela comunidade havia superado as expectativas. Além de ajudar com custos legais, havia dinheiro suficiente para fazer melhorias adicionais na Casa Marta. A biblioteca ganhou mais livros, a cozinha foi modernizada e até um pequeno consultório médico foi instalado, onde Pedro poderia atender crianças algumas tardes por semana. O projeto estava realmente ganhando vida. Na segunda-feira, Cecília teve sua primeira reunião formal com o advogado, Dr. Henrique. Ele era um homem sério, mas gentil, que a ouviu atentamente enquanto ela contava toda a história. O casamento, a traição, a separação traumática, a mudança para a Vila das Acácias.
a transformação que haviam vivido ali. Ele tomou notas meticulosas, fez perguntas pertinentes e, ao final, deu sua avaliação. Você tem um caso forte, ele disse. As crianças estão estáveis, integradas, recebendo educação e cuidados adequados. Você estabeleceu raízes em uma comunidade sólida e até iniciou um projeto social. O fato de Ricardo abandonar a família e só agora mostrar interesse na guarda, claramente motivado por outros interesses, joga a favor de você. Cecília perguntou nervosa. Que outros interesses? Dr. Henrique sorriu misteriosamente. Eu fiz algumas investigações. Vamos falar disso depois. A semana passou em um borrão de preparações. Cecília reuniu toda a documentação possível. Registros escolares, declarações de vizinhos, fotos do progresso das crianças, documentação do projeto Casa Marta, relatórios médicos. Dr. Henrique revisava tudo com atenção de detetive, construindo meticulosamente o caso. Pedro estava sempre presente, oferecendo apoio emocional e prático. Na noite anterior à audiência, Cecília não conseguia dormir. Andava pela casa nas sombras, olhando para cada cômodo que havia transformado com tanto trabalho e amor. A cozinha onde preparava refeições para os filhos, a sala onde Ana desenhava, o quarto de Rafael cheio de livros sobre animais. Cada espaço contava uma história de reconstrução, de cura, de esperança. A ideia de perder tudo isso, de perder seus filhos, era insuportável. Pedro a encontrou sentada na varanda, abraçando os joelhos. Ele se sentou ao lado sem dizer nada por um longo momento. Finalmente, quebrou o silêncio. Você vai vencer amanhã. Tenho certeza. Cecília balançou a cabeça. Ele tem dinheiro, conexões, advogados caros. Eu tenho apenas isso. Ela gesticulou ao redor. A casa simples, a vila adormecida. Apenas amor e comunidade. Como isso pode ser suficiente? Porque é o que realmente importa, Pedro respondeu. Juízes não são tolos. Eles veem além do dinheiro. Veem onde as crianças são realmente amadas e cuidadas. Ele hesitou. Então pegou a mão de Cecília. E há algo que preciso te dizer antes de amanhã. Eu me apaixonei por você. Não estou pedindo nada, não espero nada, apenas preciso que saiba. Você é a mulher mais forte e bonita que já conheci. Cecília olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo lágrimas queimando seus olhos. Pedro, eu ainda estou quebrada. Não sei se consigo. Ele apertou sua mão gentilmente. Não precisa dizer nada agora. Apenas saiba que, aconteça o que acontecer amanhã, você não está sozinha. Nunca vai estar sozinha novamente. E ali, na varanda daquela casa que se tornara santuário, eles ficaram sentados até o amanhecer, de mãos dadas em silêncio. A manhã da audiência chegou fria e nublada, como se o próprio céu refletisse a ansiedade de Cecília. Ela vestiu sua melhor roupa, um conjunto simples mas elegante que Dona Rosa havia emprestado. Rafael e Ana também estavam arrumados, ambos pálidos e tensos. O Dr. Henrique havia explicado que as crianças provavelmente não precisariam testemunhar, mas deveriam estar presentes caso o juiz quisesse vê-las. Pedro dirigiu todos até a cidade onde aconteceria a audiência, um trajeto de 2 horas em estradas sinuosas. Rafael estava excepcionalmente quieto, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem. Ana, como sempre, permanecia em seu mundo interno, abraçada à boneca de pano antiga. Cecília tentou manter conversa animada, mas sua voz soava artificial mesmo a seus próprios ouvidos. O medo era um peso físico em seu peito. No fórum, encontraram uma pequena multidão que os aguardava. Dona Carmen, seu Antônio, Dona Rosa e, surpreendentemente, pelo menos 10 outros moradores de Vila das Acácias que haviam viajado para apoiá-la. Viemos prestar testemunho se necessário, seu Antônio explicou. Você não enfrenta isso sozinha. A solidariedade daquelas pessoas simples fez Cecília ter que segurar as lágrimas. Não podia chorar agora. Precisava ser forte. Do outro lado do corredor, Ricardo esperava com seu séquito. Bruna, elegante e entediada, 2 advogados de terno caro e algumas pessoas que Cecília não reconheceu.
provavelmente testemunhas que ele havia preparado. Ricardo a olhou com aquele sorriso arrogante que ela tanto odiava. Ele estava confiante. E por que não estaria? Tinha recursos que ela nunca teria. Mas então Cecília olhou para as pessoas simples que a cercavam e lembrou-se das palavras de Pedro. Amor e comunidade eram o que realmente importava. A audiência foi chamada. A sala era menor do que Cecília esperava, com apenas algumas fileiras de bancos. O juiz, Dr. Tavares, era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não ríspida. Ele revisou os documentos rapidamente antes de começar. Este é um caso de revisão de guarda. O pai alega que a mãe não proporciona condições adequadas para os menores. A mãe defende que as condições são adequadas. Vamos ouvir ambos os lados. O advogado de Ricardo começou sua apresentação com confiança profissional. Ele pintou um quadro de crianças vivendo em isolamento rural, longe de recursos médicos adequados, em uma casa decadente, sendo expostas a riscos desnecessários. Apresentou fotos tiradas durante as visitas, mostrando a casa velha, o quintal simples, a escola pequena da vila. Meritíssimo. Estas crianças merecem melhor. O pai pode oferecer educação privada, cuidados médicos de ponta, atividades extracurriculares, uma vida de oportunidades. Quando foi sua vez? Dr. Henrique começou metodicamente. Apresentou os registros escolares excelentes das crianças, declarações da diretora e professores, fotos do progresso da Casa Marta, depoimentos escritos de moradores atestando a integração social e o bem-estar das crianças. Meritíssimo! Estas crianças não estão isoladas ou privadas. Estão em uma comunidade forte, recebendo amor, educação e oportunidades de desenvolvimento social e emocional que dinheiro não compra. O juiz ouviu tudo com expressão neutra. Então pediu para ver as crianças. Rafael e Ana foram chamados à frente. O juiz se dirigiu a Rafael primeiro, sua voz gentil. Rafael, você gosta de morar onde mora agora? O menino assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Eu tenho amigos, vou à escola, ajudo minha mãe e tem cavalos. O juiz sorriu levemente. E você sente falta da cidade? Rafael pensou antes de responder. Às vezes, sinto falta dos meus jogos, mas prefiro estar onde minha mãe está feliz. Então o juiz se virou para Ana. E você, Ana? A menina apenas olhou para ele com aqueles olhos grandes e tristes, sem responder. Ricardo se inclinou para seu advogado, sussurrando algo. O advogado se levantou. Meritíssimo. Como pode ver, a criança está claramente traumatizada. Nem sequer consegue falar. Mas Dr. Henrique já estava de pé. Meritíssimo, permita-me apresentar evidências sobre essa questão. Ele chamou o Dr. Américo, o psicólogo, como testemunha. O especialista explicou profissionalmente sobre mutismo seletivo, como era causado por trauma. Neste caso, presenciar o fim traumático do casamento dos pais, e como estava sendo tratado. A menina está recebendo acompanhamento especializado gratuito através de nosso programa universitário. Seu prognóstico é positivo. Ela já mostra sinais de melhoras significativos. Mudá-la novamente de ambiente seria extremamente prejudicial. O advogado de Ricardo tentou contra-argumentar, mas suas perguntas eram vazias comparadas à autoridade científica de Dr. Américo. Foi então que Dr. Henrique jogou sua carta final. Meritíssimo, gostaria de apresentar informações relevantes sobre as motivações do pai para buscar a guarda. Ele entregou documentos ao juiz. Descobrimos que a propriedade onde residem a mãe e as crianças está em área que será valorizada por projeto turístico regional. O pai tem interesse comercial na terra. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo ficou lívido. Seu advogado tentou protestar, mas o juiz o calou com um gesto. É verdade isso? Ele perguntou diretamente a Ricardo. O senhor tem interesse comercial na propriedade? Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir falar. Isso não é relevante. Eu sou o pai. Tenho direitos. Mas todos na sala podiam ver que o jogo havia mudado. O juiz pediu um recesso de 30 minutos para revisar tudo. Foram os 30 minutos mais longos da vida de Cecília. Ela esperou no corredor,
cercada por seu grupo de apoio, tentando não vomitar de nervos. Pedro segurava sua mão firmemente. Finalmente, foram chamados de volta. O juiz havia tomado sua decisão e seu rosto era sério, mas não indicava qual seria o veredito. Depois de revisar cuidadosamente toda a evidência e testemunhos, ele começou, sua voz ecoando na sala silenciosa. É decisão desta corte que a guarda dos menores Rafael e Ana permanece com a mãe. Cecília quase desmoronou de alívio. Dona Carmen e Dona Rosa a abraçaram imediatamente, mas o juiz continuava falando. No entanto, estabeleça o regime de visitação supervisionada para o pai, uma vez por mês, na presença de assistente social. Ricardo estava vermelho de raiva, discutindo furiosamente com seus advogados. Bruna já havia se levantado e caminhava em direção à saída, claramente querendo distância de toda aquela situação. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. E assim, depois de meses de angústia, estava terminado. Cecília tinha ganhado. Seus filhos permaneceriam com ela. Vila das Acácias continuaria sendo seu lar. As semanas após a audiência transcorreram em uma atmosfera de alívio e celebração contida. Cecília sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo-a respirar plenamente pela primeira vez em meses. Rafael estava visivelmente mais leve, rindo mais facilmente, brincando com amigos sem aquela sombra de preocupação que carregara. Até Ana parecia um pouco menos distante, embora ainda permanecesse muda. A Casa Marta oficialmente começou a receber crianças. Aos sábados, de 5 a 8 meninos chegavam pela manhã e ficavam até o final da tarde. Ajudavam na horta, brincavam no playground, participavam de oficinas de arte e culinária. A casa, que antes era silenciosa e vazia, agora fervilhava de vida. Cecília descobriu que tinha um dom natural para trabalhar com crianças, especialmente aquelas que carregavam suas próprias feridas. Pedro tornara-se presença constante, não apenas um vizinho prestativo, mas parte integral da família. Ele jantava com eles várias vezes por semana, ajudava Rafael com lição de casa, contava histórias para Ana antes de dormir. A relação entre ele e Cecília havia evoluído para algo profundo e significativo, embora nenhum dos dois tivesse pressa em rotular ou formalizar. Estavam apenas vivendo, dia após dia, construindo algo sólido e verdadeiro. Foi em um sábado particularmente agitado, com 8 crianças correndo pelo quintal, que aconteceu. Ana estava sentada sozinha embaixo da árvore favorita, observando as outras crianças brincarem. Pedro havia trazido Estrela para visitar, e a égua pastava tranquilamente próxima. Uma das meninas, pequena e tímida, aproximou-se de Ana timidamente. "Você pode me ajudar a fazer carinho no cavalo? Tenho medo." Ana olhou para a menina, então para a Estrela. Por um longo momento não fez nada. Então lentamente levantou-se e pegou a mão da outra menina. Conduziu-a até a Estrela com passos cuidadosos. "Assim," Ana disse suavemente, guiando a mão da menina para o pelo macio da égua. Bem devagar, ela é gentil. A voz era rouca de desuso, quase um sussurro, mas era voz. Ana estava falando novamente. Cecília, que observava de longe, deixou escapar um soluço. Pedro, ao lado dela, apertou seu ombro encorajadoramente. Eles não correram, não fizeram alarde, não quiseram assustar Ana de volta ao silêncio. Apenas observaram, enquanto a menina, naturalmente, começava a se reconectar com o mundo, através da gentileza de ajudar outra criança. Dr. Américo havia dito que a voz voltaria quando Ana se sentisse segura novamente. E, finalmente, ela se sentia. Nos dias seguintes, Ana falou cada vez mais, embora ainda com parcimônia. Não era a criança tagarela de antes da separação, mas uma versão mais quieta, mais pensativa, mais presente. Ela respondia quando perguntavam algo, pedia ajuda quando precisava e até começou a ler histórias em voz alta para suas bonecas. Cada palavra era uma pequena vitória que Cecília celebrava em silêncio, grata pela paciência e pelo tempo que Ana precisara. A primeira visita supervisionada de Ricardo aconteceu em um sábado de dezembro. A assistente social, uma mulher chamada Márcia, veio buscá-los pela manhã e os levaria de volta à tarde.
Ricardo havia alugado uma casa na cidade vizinha para o dia. Cecília preparou as crianças com cuidado, explicando que visitariam o pai, mas voltariam para casa à noite. Rafael estava nervoso, mas curioso. Ana, visivelmente tensa, agarrou-se à boneca de pano. Quando voltaram à tarde, Rafael contou animadamente sobre o dia. Ricardo os levara ao parque, comprara sorvete, jogara bola. Havia sido agradável, embora estranho. Foi divertido, Rafael admitiu, mas não foi como aqui. Lá ele ficou tentando impressionar a gente o tempo todo, sabe? Aqui a gente só vive. Ana não disse nada sobre a visita, mas não parecia traumatizada. Era um progresso, uma forma de os filhos manterem alguma conexão com o pai, sem que isso ameaçasse sua estabilidade. No Natal, a Casa Marta organizou uma grande celebração para todas as crianças do projeto e suas famílias. A casa estava decorada com enfeites feitos à mão pelas próprias crianças. Havia comida abundante, doada por moradores. Pedro se vestiu de Papai Noel, fazendo as crianças menores rirem de alegria. Presentes simples, mas significativos, foram distribuídos. A noite foi mágica, repleta de calor humano e comunidade. Foi naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam dormindo, que Pedro ficou para ajudar Cecília a arrumar. Eles trabalhavam em silêncio confortável, guardando pratos, dobrando toalhas, quando Pedro parou de repente. Cecília, ele começou, sua voz séria. Ela olhou para ele, o coração acelerando sem saber por quê. Eu sei que você ainda está se curando, e respeito isso, mas preciso te perguntar algo. Você consegue me ver em seu futuro? Cecília colocou o prato que segurava na pia, encarando-o diretamente. Por meses ele estivera ao seu lado, paciente, gentil, forte. Ele nunca pressionara, nunca exigira, apenas amara. E em algum momento, sem que ela percebesse exatamente quando, seu coração havia se curado o suficiente para amar de volta. Sim, ela respondeu simplesmente, consigo. O sorriso que iluminou o rosto de Pedro foi como o sol nascendo. Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Cecília não recuou. Quando ele a beijou, foi gentil e respeitoso, mas também cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Não precisa ser agora, Pedro disse. Não precisa ser rápido, mas quero construir um futuro com você, com as crianças. Quero ser parte desta família, desta vida que você construiu. Cecília apoiou a testa na dele. Eu também quero isso. A notícia de que Cecília e Pedro estavam juntos espalhou-se pela vila com a velocidade da luz. Todos tinham opinião, a maioria positiva e apoiadora. Dona Rosa começou imediatamente a planejar um casamento, mesmo que eles ainda não tivessem mencionado isso. Rafael ficou genuinamente empolgado. Ele já idolatrava Pedro e agora ele seria oficialmente parte da família. Ana simplesmente sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e disse baixinho: Eu gosto dele. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças positivas. A Casa Marta ganhou reconhecimento regional, recebendo uma pequena subvenção municipal que permitiu contratar uma assistente para Cecília. O projeto expandiu, agora atendendo também algumas tardes durante a semana. Dr. Américo conseguiu estabelecer uma clínica de atendimento psicológico mensal na vila, usando a Casa Marta como base. A propriedade tornou-se verdadeiramente um centro comunitário. Em abril, Pedro pediu Cecília em casamento oficialmente. Não foi grandiosa ou elaborada, simplesmente um momento na varanda ao pôr do sol, com Rafael e Ana presentes. Ele ajoelhou-se, ofereceu um anel simples de prata e perguntou se ela aceitaria construir uma família com ele. Cecília, com lágrimas nos olhos, disse sim. As crianças os abraçaram e ali, naquela varanda onde tantas conversas importantes haviam acontecido, 4 pessoas se tornaram uma família. O casamento foi simples, mas bonito, celebrado no quintal da Casa Marta em um sábado de junho. Toda a vila compareceu. Dona Carmen foi madrinha. Seu Antônio conduziu Cecília até o pequeno altar improvisado. Rafael foi pajem, orgulhoso em seu terno emprestado.
Ana foi da minha, carregando flores que ela mesma havia colhido no jardim. E quando Cecília e Pedro trocaram votos, prometendo amor, respeito e companheirismo, não havia olhos secos entre os presentes. 2 anos depois, Cecília estava sentada na mesma varanda, onde tantas conversas importantes haviam acontecido, observando o movimento no quintal. A Casa Marta agora atendia 15 crianças regularmente, com lista de espera. Rafael, aos 11 anos, havia se tornado um assistente orgulhoso, ensinando os menores a cuidar dos animais. Ana, finalmente livre de seu silêncio, cantava enquanto ajudava na horta, sua voz clara e alegre preenchendo o ar. Pedro havia se mudado para a propriedade após o casamento, trazendo seus cavalos e expandindo as atividades. Juntos, haviam transformado aquele lugar em algo que superava os sonhos mais ousados de Cecília. A nascente continuava atraindo visitantes e histórias de pequenos milagres. Feridas que saravam, tristezas que se aliviavam, circulavam pela região. Ricardo mantinha as visitas mensais supervisionadas, embora com menos frequência à medida que os anos passavam. Bruna havia partido há muito tempo, e ele parecia menor agora, menos arrogante, talvez finalmente compreendendo o que havia perdido. Cecília pegou o diário da avó Marta, que ainda lia ocasionalmente. Na última página, sua avó havia escrito: "Esta casa é mais que madeira e pedra. É um coração que bate, acolhe e cura." Cecília sorriu, acariciando a capa gasta. Ela havia honrado o legado e, mais importante, havia encontrado sua própria força no processo. O sol se punha sobre Vila das Acácias, pintando o céu de dourado e rosa. De dentro da casa vinham risos de crianças, o cheiro de jantar sendo preparado, o som de uma família vivendo. Cecília fechou os olhos e respirou fundo, sentindo gratidão preencher cada célula de seu corpo. Ela havia vindo para aquele lugar quebrada, buscando apenas sobreviver, mas encontrar algo infinitamente maior: propósito, comunidade, amor verdadeiro e, acima de tudo, a si mesma. A jornada não fora fácil, mas cada lágrima, cada luta, cada momento de dúvida havia valido a pena, porque agora finalmente ela estava em casa, verdadeiramente em casa. Obrigada por acompanhar essa história até o final. Se essa trama prendeu sua atenção, tenho certeza que a próxima história, que já está aparecendo na sua tela, vai emocionar ainda mais. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e comentar bastante. Um grande beijo e até a próxima história de emoção e justiça poética.